Prazer, meu nome é Zeus, sou médico, formado pela Universidade Estadual de Campinas, a qual tenho muito carinho e muita honra. Sou médico também aqui da Associação Médica Brasileira. É um órgão novo que a MB abriu para fazer com que o médico jovem se interesse para estar aí no dia a dia, porque daqui a um tempo teremos mais médicos generalistas do que médicos residentes. Então, estão todos super convidados a vir conhecer a associação, principalmente a comissão. Será um privilégio muito grande ter vocês aqui próximos da gente. Antes de começar, o tema vai ser de hematologia e hemoterapia. Vou chamar para compor a mesa e vir chamar os outros. O Dr. Ângelo Maiolino, que é presidente da Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular da ABHH, professor de hematologia do Departamento de Clínica Médica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Clínica Médica da UFRJ, coordenador de hematologia da Oncologia das Américas do Rio de Janeiro. Além disso, o outro coordenador é o Dr. José Aurílio Rocha, do Ceará, oncologista clínico, diretor da MB, doutorado em farmacologia clínica, coordenador de pesquisa da clínica GNOH. Antes de passar a palavra, eu gostaria de fazer um agradecimento aos professores que me deram aula na Unicamp e que estão compondo essa mesa, a doutora Sara Saad e o professor Eric de Paulo. Bom dia a todos. Estava procurando a folha com a programação aqui. É um prazer estar aqui nesse congresso da MB. Agradecer o convite em nome da BHH. Eu sou atual presidente da sociedade. E eu acho muito importante o que você falou, né? Quer dizer, colocar as especialidades um pouco a serviço também do médico generalista, né? Essa aproximação eu acho que é de extrema importância, particularmente uma especialidade de hematologia que parece ser mais hermética, mas as manifestações clínicas hematológicas elas são das mais frequentes para o médico geral, né? Então, assim, eu acho que é muito importante, a gente agradece a oportunidade de estar aqui. Então, convidar a professora Sara Terezinha, ela vai fazer a palestra sobre atendimento ao paciente adulto com anemia no ambulatório. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer o convite, a lembrança do meu nome. Eu me sinto muito honrada de poder estar aqui trabalhando junto com conversando com as pessoas que fazem clínica geral. Então, eu gostaria, antes de começar a falar rapidamente sobre a produção das células do sangue. As células do sangue são produzidas dentro da medula óssea, nos ossos longos e chatos nas crianças, nos ossos chatos no adulto. E a produção das células hematopoéticas, aqui representada como célula tronco, amarelo, aqui a célula progenitora hematopoética, um pouquinho para frente dessa. Muito bem, essas células, então, hematopoéticas, que estão dentro da medula óssea, elas vivem numa interação muito estreita, tanto com o osso, ou o nicho ósseo da medula óssea, que é constituído por osteoblastos e osteoclastos, como com os vasos. E, a partir do momento que a célula hematopoética vai se diferenciar, ela migra para mais próximo ao vaso, para depois, então, essas células migrarem para a corrente circulatória. Para isso acontecer, é necessário essa interação com as células do estroma, que são as células mesenquimais, as células reticulares, e é importante a produção, então, de citocinas, fatores de crescimento e moléculas de adesão para que todo esse processo seja harmônico e aconteça de maneira adequada. Além disso, devo ressaltar também a participação de linfócitos e monócitos, o sistema imunológico, que vai controlar, então, a senescência, a destruição ou a proliferação dessas células, e o sistema alfa-adrenérgico. A partir do momento que a célula hematopoética está comprometida com a série vermelha, ela costuma se agrupar em ilhas dentro da medula óssea, circundando macrófagos. E esses macrófagos vão ser muito importantes para a liberação de ferro para a produção de hemoglobina, para
extrusão do núcleo desse eritroblasto, que as hemácias são anucleadas, e esse processo de diferenciação, então, ocorre nesse contexto, com o aparecimento, então, desde do proeritroblasto, eritroblasto basófilo, até o reticulócito e a hemácia madura. E aqui nós temos uma representação à direita, então, das células na medula óssea circundando o macrófago. A partir do momento que as hemácias entram na circulação, então elas vão sofrer uma série de alterações. A primeira célula que aparece na circulação é o reticulócito, que é o precursor da hemácia, é uma célula já nucleada, mas que tem ribossomos e sintetiza proteína. A hemácia, por sua vez, não tem organela e a única função é transportar o oxigênio aos tecidos. A hemácia é um disco bicôncavo bastante elástico, uma vez que ela vai atravessar os sinusoides, que são menores do que ela. Então, ela assume uma forma elíptica e ela é capaz de aderir, então, ao endotélio e ceder oxigênio em toda a sua extensão para o tecido. Elas são removidas pelos macrófagos do sistema reticuloendotelial, tem a sobrevida de 120 dias, né? E elas percorrem 500 quilômetros e suportam 500 mil vezes a turbulência da bomba cardíaca. Bom, essas hemácias, para elas não sofrerem lesão dentro do vaso, ela passa em fluxo laminar, né? E no centro do vaso. Considera-se anemia uma hemoglobina abaixo de 13 em homens, abaixo de 12 em mulheres. Na minha prática clínica, eu raramente vejo homens abaixo de 14, mas existe descrição de populações abaixo de 13. Eu aconselharia, se vocês pegarem um homem com 13 de hemoglobina, continuar um tempo observando para ver se realmente é nível da normalidade. Esses dados são baseados em estudos epidemiológicos, assim, de populações. O número de reticulócitos, ele espelha muito a produção. Isso é muito importante. Se a pessoa tem anemia, automaticamente a eritropoetina vai aumentar, porque nós temos sensores que vão elevar a eritropoetina. E isso automaticamente vai levar ao aumento da formação dos eritroblastos e dos reticulócitos. Então, a anemia tem que estar acompanhada por reticulócito aumentado se a medula estiver boa. Se a produção não estiver boa, se tiver algum probleminha na produção, o reticulócito não vai aumentar suficientemente. Então, ele vai estar normal ou até diminuído. E se nós tivermos uma destruição aumentada das hemácias, com boa resposta da medula, o reticulócito vai estar aumentado. Então, o primeiro ensinamento, paciente com anemia precisa de hemograma com contagem de reticulócito. O normal do reticulócito é de 30 a 120 mil. 30 a 120 mil. A maioria dos contadores, quando você pede contagem de reticulócito, ele dá um número absoluto. Mas, se ainda for feito a contagem manual, você, com dados de percentagem, você calcula o número absoluto multiplicando pelo número total de glóbulos vermelhos. É muito importante a gente ter isso na cabeça, porque o método antigo, antiquado, era o de corrigir a contagem de reticulócito pelo hematócrito. Isso não se faz mais, tá? Porque hoje os contadores eletrônicos dão o número absoluto de glóbulo vermelho. Se você for usar o método antigo, você vai levar em consideração um hematócrito normal de 45. E aí a gente utiliza o hematócrito do paciente dividido pelo hematócrito por 45, multiplicado pelo número de reticulócito. E sendo que o normal para uma pessoa que não está com anemia é 1%, mais ou menos, de reticulócito. Com hematócrito abaixo de 25%, o reticulócito pode ser 5%. E não vai estar aumentado, vai estar normal. Eu aconselho todo mundo treinar sempre a fazer o número absoluto. Bom, então nós vamos classificar as anemias de defeitos da produção em 3 tipos, em fins didáticos. O primeiro
tipo de anemia que nós temos é a fase de diferenciação. A fase de diferenciação é desde que a célula-tronco se autorrenova e se diferencia e se compromete com a série vermelha. Essa fase aqui, então, ela necessita muito das citocinas, dos fatores de crescimento, do estroma íntegro da medula e também da integridade da célula-tronco. Ela não pode ter mutação, alterações, certo? E muito bem. E numa fase já onde a formação do proeritroblasto, ela é sensível à eritropoetina. Ela é sensível ela prolifera graças à eritropoetina. Então, primeira coisa, quais são as anemias da fase da diferenciação? É fácil deduzir. Anemias que são causadas por alterações de citocinas, fatores de crescimento, fibroses na medula, invasão da medula óssea por metástase. Exemplo, insuficiência renal, doenças da tireoide, super importante, doenças hepáticas, que são multifatoriais, para levar anemia, doenças inflamatórias. A inflamação altera demais as citocinas e isso leva a alteração, então, na medula óssea, como colagenoses, infecções e neoplasias. Portanto, o paciente com anemia precisa de uma excelente anamnese. Essa parte da hematologia é absolutamente clínica. Uma anamnese é igual a gente aprende no terceiro ano. Queixo e duração, HMA, o interrogatório sobre diversos aparelhos, todos os dados, tomou vacina, não tomou vacina, menstruação, tudo isso tem que ir. Antecedentes pessoais e familiares, um exame físico e um exame, inclusive com o exame neurológico básico. Isso, sem isso, a gente vai atirar para todo lado, fazer um monte de exame e ficar confuso. Então, o que eu preciso num paciente com anemia? Um hemograma tem que ter reticulócito. Eu preciso de uma história boa, sorologia, perfil renal, perfil hepático, provas reumatológicas e exames de imagem para ver fígado, para ver se tem alguma neoplasia. Se eu não encontrar nada disso, eu posso caminhar para o hematologista, que deve se tratar de uma doença primária da medula óssea. Tá? E aí, a doença primária da medula óssea, por exemplo, eu posso ter uma estimulação da ativação dos linfócitos dentro da medula, que vai levar à destruição da célula-tronco. E isso acontece por vários motivos. Benzeno, cloramfenicol, hepatite, lúpus, irradiação. E aí, o que eu vou ter? A medula, em vez de ser celular, como aqui embaixo, ela parece totalmente preenchida por gordura. Tá? Isso demonstra, então, que você tem uma má formação da célula-tronco hematopoética e, obviamente, como causa da anemia. Tá? Então, um aumento maior aqui à direita, mostrando a gordura. Então, nas anemias da fase de diferenciação, eu posso, às vezes, ter só anemia, mas eu posso também ter neutropenia e plaquetopenia se eu tiver lesão da célula-tronco. Ela pode ser normocítica e normocrômica, porque a célula que está lá, a stem cell que ficou lá, vai dar origem a uma célula de características normais. Ou não. Ou ela pode ter um distúrbio da diferenciação e ser macrocítica. Então, não é incomum você ter doença medular com macrocitose. Ela pode ser hipocrômica. Por quê? Porque a inflamação leva à retenção de ferro no SRE com menor produção de hemoglobina. E, eventualmente, se for uma leucemia, eu posso encontrar no hemograma células anômalas. Se houver uma infiltração na medula por célula neoplásica, em grande quantidade, eu posso encontrar no sangue periférico também. Tá? A segunda fase da produção seria a fase de multiplicação. Depois que a célula hematopoética, então, se comprometeu com a série vermelha, recebeu o impulso da eritropoetina, agora você vai ter a síntese, a expansão da célula precursora. E essa expansão depende da síntese de DNA, para a multiplicação do núcleo. E isto é absolutamente dependente de vitamina B12 e ácido fólico, porque ambas participam da formação da timidina do DNA. Se faltam essas duas vitaminas, ou uma delas, não há formação adequada do DNA.
E isso faz com que a célula tente se dividir, não consiga, havendo, na verdade, picnose do núcleo, destruição do núcleo, porque há reparo desse núcleo anômalo. E a célula que se forma, ela costuma ser grande, porque ela acumulou citoplasma sem dividir. Então, a gente fala que elas são macrocíticas. Uma característica muito boa das anemias megaloblásticas é a hipersegmentação de neutrófilo. Tá? A hipersegmentação de neutrófilo, infelizmente, hoje em dia, os laboratórios não analisam mais o esfregaço de sangue, só passa no contador. Então, é algo que vocês vão ter que pedir para o laboratório, telefonar, para fazer outro exame e ver a segmentação. Existem contadores que fazem a segmentação, mas fica muito caro, é raro alguém usar esse recurso. O que é neutrófilo hipersegmentado? Normalmente, nós temos mais de 50% dos neutrófilos com 3 segmentos. Se passar a ter 4 segmentos ou mais, é hipersegmentação. A gente chama de desvio à direita. Isso acontece só na anemia megaloblástica. Raramente em algumas doenças hematológicas. Tá? Então, isso é um padrão ouro para a gente, quando está desconfiado de anemia megaloblástica. Tá? Mais do que 4 segmentos e mais do que 50% dos neutrófilos. Outra coisa, o paciente pode ter alterações neurológicas e psiquiátricas. Muito importante, porque a B12 participa da síntese da mielina e, se você tem deficiência de B12, você vai ter problema de diminuição da mielina, podendo até ter lesão neuronal, que é irreversível. Pode ser reversível enquanto ainda não tiver a lesão. E outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção no paciente com anemia megaloblástica arrastada, que a gente come bola e não faz diagnóstico, o paciente tem emagrecimento e falta de apetite, por causa do problema neurológico. Então, se confunde em que o paciente tem um câncer, aí faz imagem, ninguém pensa em anemia megaloblástica, ninguém olhou o neutrófilo dele. Numa doença neurodegenerativa, se confunde que é um idoso que está demente, fica abandonado, e está apenas com uma deficiência de B12. E não é incomum eu receber paciente em cadeira de roda e, às vezes, ele vai sair no máximo com andador. Tá? Então, isso é muito, muito importante. A deficiência de B12 é muito comum. E, mais importante, a gente, nesses pacientes, a sensibilidade vibratória pode estar alterada, pode ter alteração de marcha, o paciente pode ter queixa de parestesia. A dosagem de vitamina B12 e ácido fólico pode ser solicitada, mas lembrando que é rara a deficiência de ácido fólico na nossa população, porque a gente tem muita gastrite por H. pylori. A dosagem de homocisteína e ácido metilmalônico é desnecessário e é melhor fazer um teste terapêutico do que você ficar pedindo esses exames que são caros e que dão problemas diagnósticos. É importante fazer a endoscopia e a pesquisa de H. pylori. Isso é muito importante a gente fazer nesse paciente que tem deficiência de B12, que você pode pegar um câncer in situ. E, finalmente, a fase de hemoglobinização, que é a fase de amadurecimento da célula, onde há incorporação de hemoglobina. E, se você tem defeito nessa fase, você tem uma redução da cor da hemácia e do tamanho da hemácia. Então, ela fica microcítica e hipocrômica. Lembrando que a hemoglobina que compõe o citoplasma é constituída por ferroglobina e M. Então, toda vez que eu tiver microcitose e hipocromia, eu posso ter ou defeito do ferro, anemia ferropriva, que é a mais frequente, doença crônica é mais raro. Como eu falei, o ferro não está disponível. Globina, defeito da globina, que são as talassemias, muito importante que nós temos muita alfa-talassemia no Brasil, em afrodescendente, e os defeitos do M, que são raríssimos. E aqui eu estou mostrando para vocês um hemograma de um paciente com 5,8 de hemoglobina, VCM de 65, HCM de 16, onde
o gráfico à direita mostra o volume da hemácia rechaçado para a esquerda, mostrando que está microcítica. O CHCM rechaçado para a esquerda, mostrando que está hipocrômica. E esses gráficos que foram obtidos a partir da fluorescência das hemácias indicadas aqui à esquerda, essas hemácias, elas estão, ao invés de estarem no meio, elas estão rechaçadas para baixo e para a esquerda, sendo que o eixo superior é o VCM e o de baixo é o CHCM. Então, tem microcitose e hipocromia. Muito fácil de você avaliar. Mas interessante é que, depois de uma semana de tratamento, você tem aqui no gráfico de baixo, no meio, o aparecimento já de células maiores. Tá? Então, você já percebe, se você estiver fazendo um teste terapêutico, na resposta. O que o paciente com anemia precisa? Perfil de ferro. Saturação de transferrina é o mais importante. Por quê? Porque a ferritina pode estar diminuída, mas se tiver uma inflamação associada, ela pode não estar diminuída. A ferritina aumenta. Então, a saturação da transferrina é fundamental. E a última fase, a fase circulatória, as hemácias estão na circulação e está tudo bom, a medula está ótima. Ou então o reticulócito vai bombar, vai aumentar bastante. O que isso pode ser? Um sangramento agudo ou uma destruição precoce das hemácias. Mas a destruição das hemácias só causa anemia se a sobrevida da hemácia diminui 20 vezes, 20 dias, porque a medula tem uma capacidade de proliferação de 6 a 10 vezes. Então, às vezes a gente tem hemólise compensada, a pessoa não tem anemia, mas tem todos os sinais de hemólise. E ela pode ser congênita ou adquirida. Então, nós precisamos aqui, naquela história lá, saber tudo. Quando começou o quadro? Como que a pessoa foi no período perinatal? Teve icterícia? Tomou transfusão? Tem história familiar? Recentemente, teve infecções? Teve uso de antibióticos ou medicamentos? Tem alguma doença inflamatória? Tem linfoma? Tudo isso a gente precisa avaliar na história, que está lá atrás. E confirmar a hemólise. Bilirrubina indireta aumentada, aptoglobina diminuída, LDH aumentada, e ela vai servir para a gente fazer o acompanhamento da resposta. E, eventualmente, hemoglobinúria, quando você tiver uma hemólise intravascular. Dentre os defeitos que causam anemia hemolítica adquirida, o mais comum é imune, anticorpo. Pode também haver a mecânica. Mecânica é quando a pessoa tem defeito na circulação, por exemplo. Deposição de fibrina na microcirculação estreitando o vaso. Ou um turbilhão exagerado num aneurisma grande, ou num hemangioma grande. Ou se a pessoa tem uma lesão, uma comissura em alguma válvula. Isso leva à formação de hemácias fragmentadas. Parasitismo da hemácia, por exemplo, malária. E quando você tem uma lesão aguda que atinge diretamente a hemácia, venenos, algumas infecções, calor e drogas oxidantes. E temos também as anemias hemolíticas congênitas. Esse é um problema do hematologista. Defeitos intrínsecos da membrana, como os defeitos da membrana, defeitos de hemoglobina, defeitos enzimáticos. Lembrando, então, que a hemácia é constituída pela globina, além de que um arcabouço, que é o citoesqueleto de proteína, que se conecta à camada superior lipídica por outras proteínas, e esse conjunto de proteínas é fundamental para manter a estabilidade daquele disco bicôncavo que vai atravessar um monte de lugar. Se tiver algum defeito aqui, você pode ter destruição precoce, aprisionamento dessa célula. E nós temos que também ter energia suficiente para a célula, que é vinda de onde? Do metabolismo da glicose. Tá? Então, via de glicolítica, via de GCSPD, a via de Luberin-Rappaport são fundamentais para manter a integridade da célula. E aqui eu tenho mostrando para vocês um caso de formação de esferócito por esferocitose hereditária, onde existe um desacoplamento da bicamada lipídica, porque existe um defeito do citoesqueleto, e esse desacoplamento leva a vesiculação lipídica com formação de esferócito.
O que causa também, comumente, anemia hemolítica é quando você tem mutações de globina, anemia falciforme, ou quando precipita excesso de cadeia, como nas beta-talassemias. Sobra a cadeia alfa. E as alterações mais comumente observadas via das enzimas é a deficiência de GCSPD, que na nossa população não causa maiores problemas, a maioria das pessoas que tem não sabe que tem, e o que causa hemólise crônica é a deficiência de piruvato quinase, ou sinase. Então, o que eu preciso? Morfologia das hemácias. Tem esferócito, tem liptócito, tem poiquilócito, microcitose, hipocromia, hemácia mordida, hemácia em alvo, hemácia falcizada, tudo isso eu vejo no esfregaço. Mas a pessoa toma transfusão, só tem hemácia transfundida. Vamos estudar o pai e a mãe dela, ou os filhos dela. Então, em conclusão, está resumido aqui. Pode fotografar e use isso daqui para a prática. Conclusão. Mulher abaixo de 12, homem abaixo de 13. Eu, se pego um homem com 13, eu fico um pouco preocupada, mas está aí, né, na literatura. Anamnese, exame físico, exame neurológico. Reticulócito abaixo de 120 mil, é hipocrômica, é microcítica, anemia ferropriva, primeira hipótese. O que eu preciso? Saturação de transferrina e ferritina. É macrocítica, anemia megaloblástica. O que eu preciso? Ver segmentação de neutrófilo, ver B12, ver folato, ver TSH, ver doença hepática. Doença crônica e doença primária da medula também pode dar macrocitose. Se o reticulócito aumentado, primeira causa adquirida, o que eu preciso fazer? Um CUMBS direto, ou teste de antiglobulina direta, e ver as hemácias. Tem esquizócito? Tem esferócito? Se for congênita, eu quero ver a morfologia das hemácias, preciso dela, e o hemograma de familiares. Ok? E o reticulócito, né? Bom, eu queria agradecer às agências de fomento, ao Hemocentro, ao Unicamp, ao Instituto Nacional e ao convite da AMB. Obrigada. Obrigado. Obrigado, professora Sara. Obrigado, Sari. As perguntas vão ficar para o final da discussão e vocês podem enviar aqui, que a gente está recebendo aqui pelo QR Code, tá bom? Então, vou convidar agora o professor Éric de Paula para fazer a apresentação dele. Bom, bom dia a todos e todas. Agradecer também à AMB pelo convite. Cumprimento aí as pessoas da mesa em nome do meu ex-aluno Zeus. É um prazer estar aqui. Me foi passado um tema que é bastante importante e bastante amplo, que é emergências em hematologia, né? Então, eu faço esses duas questões que eu quero colocar. Primeiro que, como o tema é muito amplo, eu vou ter que fazer eu optei por fazer uma passagem assim rápida, tentando apontar os principais aspectos daqueles que eu acho mais importantes, pensando não no hematologista, mas naquele primeiro atendimento a esse paciente, que pode ser feito por qualquer especialidade ou pelo médico generalista na emergência. O segundo é que eu não vou entrar na questão mais do manejo específico dessas emergências dentro da UTI ou da unidade de emergência por dois motivos. Primeiro, por esse que eu falei, que o foco não é esse. Segundo, porque não é a minha área. Eu sou um hematologista clínico, trabalho mais com a área de hematologia benigna e vou tentar trazer isso para vocês. Então, me preparando para essa aula, eu pensei, o que o médico, esse médico que vai encontrar esse paciente tem que saber? Ele tem que ter para ele identificar algo, ele precisa de conhecer. Então, ele precisa de conhecer a doença de base, de forma muito genérica, mas saber que existe ali uma possibilidade de complicação. A partir disso, a gente precisa de saber o que tem que procurar na observação clínica, na anamnese, no exame físico e na solicitação de exames que vão nos permitir confirmar ou excluir aquela complicação, né? Isso é clássico aqui também de semiologia. Se a gente não conhecer, a gente não vai saber procurar, a gente vai deixar passar. É importante saber estratificar a gravidade. Vocês vão ver que tem sistemas complexos de estratificação de gravidade. Aqui eu estou falando de saber se o paciente está muito mal ou não. E tomar decisões terapêuticas imediatas. Às vezes a gente se obriga a gente precisa de saber aqui o que eu vou fazer, se eu já vou dar o tal inibidor ou não. Não. As decisões que eu quero focar aqui são aquelas que
se tomadas imediatamente podem melhorar o prognóstico do paciente ou que, se tomadas imediatamente, podem piorar o prognóstico do paciente. Tem bastante exemplo. E, obviamente, ter uma comunicação efetiva com as equipes que vão dar suporte a esses pacientes, né, que vão ser certamente o hematologista, mas também outras equipes. Então, à medida que eu for apresentando, a gente vai trabalhar com esses iconezinhos aí, conhecer as doenças, saber o que a gente tem que perguntar, quais são os sinais de alerta, o que pode melhorar, o que pode piorar. O número de emergências em hematologia é amplo, né? Então, eu listo aqui algumas, eu não vou falar de todas. Neutropenia febril, síndrome de liso tumoral, as oncológicas, né? A leucostase, hiperviscosidade, as leucemias agudas, com uma atenção à leucemia promielocítica aguda, hipercalcemia, compressão de veia cava, compressão medular. E dentro da hematologia benigna, que agora tem esse nome mais chique, que é a hematologia clássica, justamente porque, se ela fosse benigna, ela não teria emergência, a gente não estaria falando dela aqui. A gente tem, por exemplo, as crises vasoclusivas na doença falciforme, as microangiopatias trombóticas e os sangramentos, eu considero eles emergências também, nos pacientes ou anticoagulados ou com doenças hereditárias. Então, vamos começar falando da neutropenia febril. Então, eu vou ser eu peço já desculpa aqui se eu for muito rápido e muito superficial, mas é como a gente consegue cobrir o máximo possível de informação. A neutropenia febril é uma emergência caracterizada pela contagem de neutrófilo abaixo de 1000 num paciente pós-quimioterapia associada à febre. Tem critérios de febre, 38, 1 hora, etc. Por que ela é importante? Porque ela é uma situação de altíssimo risco de complicação infecciosa. O que a gente precisa de saber nesse paciente? A gente primeiro precisa de confirmar que teve febre, né? Parece trivial, mas não é. Segundo, entender qual que é a doença de base e o timing dessa quimioterapia. Então, às vezes, o paciente está com 1.100 leucócitos, mas ele acabou de fazer quimioterapia há 5 dias, então vai piorar. O hemograma é fundamental e, obviamente, sinais de sepse ou de sangramento. Sinais de alerta, o que pode tornar esse paciente mais grave? A presença de comorbidades, um estado geral comprometido ou antecedente de infecção fúngica. Então, existe um score chamado MASC, tem outros também, que vocês podem acessar rapidamente e vão ajudar vocês aí a estratificar esse paciente. O que a gente precisa de fazer e o que a gente não deve fazer? Então, rapidamente o início de antibiótico, idealmente até 60 minutos da febre, às vezes isso não é possível, né? Antibiótico. Aí cada hospital tem o seu protocolo, eu não vou entrar em detalhe aqui, coletar culturas, pelo menos 2, fazer imagem para tentar ver se acha um foco, a maioria das vezes não tem um foco evidente, e chamar o hematologista para ajudar nessa estratificação de risco. O que não deve ser feito aqui é tratar esse paciente como qualquer outro paciente com febre, né? Então, esperar sair o foco, vamos observar, etc. Esse seria o equívoco. E a gente também recomenda que não se faça manipulação retal. Então, a neutropenia febril, esse é um card que eu achei de uma instituição que faz assim, cartazes para hospitais, mostrando mais ou menos um pouco do que eu falei, só para ilustrar que essa é uma emergência, o clínico tem que estar ciente dela, o emergencista. Outra, síndrome de liso tumoral, uma complicação metabólica decorrente do catabolismo celular excessivo. Então, geralmente, o paciente que tem uma neoplasia de alta proliferação, as leucemias são os exemplos mais clássicos, leucemias agudas, ele pode ter isso logo após a quimio, ou ele já pode chegar com isso pela morte celular espontânea, né? Então, é importante a gente saber a neoplasia de base, aquelas que têm LDH muito alto, em geral, estão associadas a isso, né? E fazer a investigação laboratorial. Aqui a gente tem um pacotinho de exames para caracterizar a síndrome, que é a dosagem de cálcio, que vai estar baixo, potássio, creatinina, fosfato vão estar altos, o ácido úrico alto e o eletrocardiograma, que vai nos indicar se tem problemas da hiperpotassemia. Importante também observar, ver o estado de hidratação desse paciente e se ele já tem instalado uma insuficiência renal aguda. A gente chama de síndrome de liso tumoral clínica quando a gente tem a presença de 2 exames laboratoriais alterados, mais a presença de um aumento da creatinina, uma arritmia ou convulsões, né? E o que fazer aqui? Então, o mais importante, até que chegue o hematologista ou o nefrologista ou o emergencista, para ser na UTI, hidratação vigorosa, com monitoramento da diurese,
e monitoramento de eletrólise e ECG, atenção especial à dosagem de potássio, e aí avaliar também com a nefrologia e com a hematologia, porque esse paciente pode precisar de hemodiálise precoce, esse paciente certamente vai precisar de um medicamento para reduzir o ácido úrico dele, que pode ser o halopurinol ou a rasburicase, mas eu não estou entrando nesse detalhe aqui. Evitar drogas nefrotóxicas, evitar deixar esse paciente desidratado e evitar o excesso de reposição de eletrólise, porque você pode desregular, vai estar muito desregulado. Então, é uma situação grave. De novo, aqui, a gente tem uma figura aqui que eu achei interessante. Isso aqui é um produto de leucaférese, quer dizer, esse paciente tinha uma leucemia aguda, foi feita uma aférese para diminuir a contagem de leucócitos, porque ela estava muito alta. Então, vocês imaginam a sobrecarga no rim dos catabólitos de todas essas células, né? Isso aqui é uma medula óssea de um paciente, a Sarita mostrou antes, percebam como é que ela está cheia, de um paciente com linfoma T. Uma outra complicação relacionada que eu queria chamar a atenção para vocês é a leucostase. E aí eu vou falar também de hiperviscosidade, tem uma diferencinha aí, né? Então, a leucostase é quando você tem uma redução do fluxo sanguíneo devido ao aumento do número de leucócitos. Então, ela acontece nas leucemias agudas, principalmente. Já a hiperviscosidade, geralmente a gente está falando, do ponto de vista clínico, do aumento das quantidades de proteínas. Então, acontece nas paraproteinemias, nas gamopatias, né? Mieloma e algumas outras. As manifestações clínicas, elas são, em geral, decorrentes dessa alteração do fluxo sanguíneo, então, dispneia, sintoma neurológico, visual, muito sangramento de mucosa, e isso pode acontecer trombose. Depende muito da velocidade de instalação e da gravidade. Então, a gente precisa aqui de um hemograma e precisa da dosagem de proteína. Às vezes, na urgência, não tem a eletroforese, mas tem a proteína total e a albumina, vocês podem fazer a conta, vocês vão ver que tem muito mais proteína do que devia ter em relação ao albumina. Isso acontece geralmente nas contagens de leucócitos acima de 100 mil, depende um pouco do tipo de leucemia, né? E quando o mieloma ou outras gamopatias monoclonais têm níveis acima de 4 a 6 gramas por decilitro. A presença de sintomas neurológicos ou respiratórios, é sinal de que a coisa já está descompensada, então precisa de atuar rapidamente. Então, o que a gente pode e deve fazer aqui no primeiro atendimento? Primeiro, reconhecer o quadro. É muito comum isso não ser reconhecido, principalmente a hiperviscosidade. Hidratar esse paciente, dar tratamento de suporte e aí chamar as áreas que vão dar apoio, né? No caso aqui, por exemplo, no caso da leucostase, a gente sempre vai discutir qual o mecanismo de citorredução, que pode ser um medicamento, um quimioterápico imediato, ou pode eventualmente ser até uma leucaférese, igual eu botei na figura anterior, né? E a mesma coisa no caso da hiperviscosidade, que pode ser feito aí o tratamento citorredutor ou uma férese para tirar o excesso de proteína do plasma, que é feito até com mais frequência do que a leucaférese. O que não fazer aqui? Falha em hidratar esse paciente, então se a gente não reconhecer, e às vezes o paciente está meio obnubilado, chega e tal, você vai dar 2 bolsas de sangue para ele, de transfusão de hemácia, vai piorar ainda mais a hiperviscosidade, você não vai estar recebendo. Então, quando eu era residente, já tivemos que fazer sangria num paciente que tinha sido transfundido numa situação dessa, sangria imediata. Então, aqui eu tenho algumas figuras para vocês visualizarem, né? Então, um pulmão de um paciente com leucostase. Aqui o diagnóstico da hiperviscosidade ele é muito feito com o apoio do oftalmologista, que mostra as veias engurgitadas na retina. Olha a quantidade de leucócito que tem esse paciente em relação ao hematócrito. Então, você imagina, isso aqui é uma leucemia aguda e aqui fenômenos trombóticos na hiperviscosidade. Bom, vamos continuar. As leucemias agudas, elas são por si só uma emergência hematológica. Depois que eu fiz esse slide, eu devia ter colocado a leucemia aguda, porque elas vêm com pancitopenias muito graves, né, que precisam de ser reconhecidas. Mas dentro das leucemias agudas tem uma que é mais emergência ainda, que é a promielocítica aguda, M3, para quem tem familiaridade, é o nome que a gente dava antigamente, né? Por que ela é importante? Porque ela tem um risco muito mais aumentado ainda de coagulopatia na fase aguda, com uma estranha propensão para sangramento em sistema nervoso central
E ela tem um agravante. Os pacientes morrem muito na fase aguda, mas se a gente tirar eles da fase aguda, eles têm um melhor prognóstico dentro das leucemias mieloide agudas. Então, é um estímulo a mais para a gente poder cuidar bem desses pacientes. A gente vai enxergar nesses pacientes os sinais e sintomas de pancitopenia. Então, são hemogramas que vão ter predomínio de blastos, né, de células imaturas. E aí, se o técnico for bom, e às vezes o hematologista tem que ir lá, ele vai perceber que aquele blasto tem uma característica peculiar e vai falar, talvez seja uma promielocítica. Isso é importante, porque isso muda o tratamento imediato. Não é o emergencista que vai fazer isso, mas o hematologista precisa dessa informação para entrar com um agente de diferenciação que melhora o prognóstico desses pacientes. Então, se esse paciente já chega com coagulopatia, prolongamento TP, TTPA, redução de fibrinogênio ou com plaqueta abaixo de 50 mil, ele tem um mau prognóstico. Então, aqui o que fazer? Primeiro, saber que uma leucemia aguda é uma urgência, porque você pode ter um quadro que vai se arrastar ali durante vários dias, mas você pode ter uma ativação rápida e intensa da coagulação, como nesses casos. No caso da promielocítica, você tem protocolos específicos de transfusão que são bastante agressivos, então eu não quero dizer aqui que toda leucemia aguda tem que ser agressivamente transfundida, aqui especificamente da promielocítica, e falar com o hematologista. Então, a falha no reconhecimento atrasaria esse tratamento específico e deve-se evitar procedimentos invasivos nesse paciente sem a discussão prévia. Então, vou passar logo um catéter, melhor conversar com o hematologista para a gente poder decidir o que é melhor. Então, esse é, de novo, um card daqueles, está vendo? Sangue, blastos no sangue, sempre considere leucemia promielocítica aguda. Falando da última das oncológicas que eu vou falar, hipercalcemia, é um aumento real, né? Tem que estar corrigido pela albumina e dos níveis de cálcio no soro, ele é grave acima de 14 miligramas por decilitro, mais frequente no mieloma, e num subtipo mais raro de leucemia, que a gente chama de leucemia T do adulto. O quadro clínico também depende da velocidade de instalação, constipação, náusea, poliúria, mas, em geral, o que a gente vê nesses casos de emergência, que chegam com essas neoplasias hematológicas nas emergências, são obnubilação, eventualmente até coma, estado mais comatoso. Precisa, então, do cálcio no soro, albumina, o cálcio iônico, se for confiável, ele é muito bom para ajudar. E a função renal está de hidratação, porque o tratamento depende disso, né? Se o paciente chegar desidratado, já com insuficiência cardíaca e renal e progressão do quadro neurológico, isso é um sinal de alerta. E aqui o tratamento é hidratação vigorosa, de novo com controle da diurese, porque esses pacientes precisam de muito líquido, assim como na síndrome de liso tumoral. Os bifosfonatos, eles são muito importantes, principalmente nas causas hematológicas. E uma avaliação aí da nefro e da hemato, porque a nefro vai ajudar, eventualmente esse paciente pode precisar de terapia dialítica. Muitas vezes esses pacientes estão lá com hipercalcemia, mas continuam tomando cálcio, continuam tomando vitamina D, tiazídico, e tudo isso vai piorar a hipercalcemia, né? E a furosemida tem que ser usada com muito cuidado, porque se esse paciente estiver desidratado, pode piorar a função renal dele. Bom, passando agora para 3 situações da hematologia benigna. Uma é a síndrome torácica aguda na doença falciforme. A doença falciforme é muito prevalente no Brasil, então as unidades de emergência, principalmente dos hospitais públicos, porque esses pacientes estão segregados socialmente no Brasil por conta do histórico da nossa história, né? Então, quem trabalha em hospital público sabe, tem sempre lá um paciente com crise de falcização nos pronto-socorros. A síndrome torácica aguda é um tipo de falcização mais grave. Ela é caracterizada quando você tem um infiltrado pulmonar nesse paciente associado à febre ou qualquer sintoma respiratório. Tá? Ela é frequentemente precedida ou associada de uma crise vasoclusiva clássica de dor. Então, muitas vezes o paciente vem em casa com dor, ou ele já chega com as duas coisas, ou ele chega com a crise de dor, que não é muito bem conduzida, ele evolui para a síndrome torácica aguda. Então, é basicamente o paciente falciforme com uma crise de falcização que tem sintoma predominantemente respiratório. A etiologia é complexa, às vezes não dá para a gente saber o que é, nem devemos nos preocupar demais com isso. Ela pode ser infecciosa, associada à vasoclusão pulmonar, associada à embolia gordurosa. A maioria das vezes ela é
Em criança ela é mais infecciosa, em adulto ela tem um componente mais vaso-oclusivo. Mas isso não importa. O importante é a gente suspeitar, confirmar esse diagnóstico da doença falciforme com esse paciente. Não precisa de fazer exame nenhum, ele vai te contar. O raio-x de tórax, buscar foco, estadiar outras lesões orgânicas, lembrar que a doença falciforme é uma doença multissistêmica, multi-inflamatória, então às vezes esse paciente tem insuficiência renal, cardíaca, um monte de coisa, isso vai ser importante, né? E lembrar que é a principal causa de morte em adultos na doença falciforme. Então, hidratar, o que a gente tem que hidratar esse paciente de novo com cuidado, porque ele pode ter insuficiência cardíaca e renal, fazer analgesia rápida e eficaz, em geral com opioides, dar antibióticos, mesmo sem o diagnóstico de cultura, fazer tromboprofilaxia e chamar o hematologista. Aqui, o grande erro é você desvalorizar esse quadro clínico devido à tradicional estigmatização negativa do paciente falciforme quando ele chega, do paciente com anemia falciforme, quando ele chega no pronto-socorro, né? Tá, isso aí não é nada, está querendo tomar opioide e tal. Está errado. Transfusão deve ser feita com apoio do hematologista, porque existem protocolos específicos e não se deve abusar dos anti-inflamatórios. Pela questão do tempo, eu vou pular essa aqui e vou direto para a última, que é o sangramento no paciente anticoagulado. Aqui são só os princípios do tratamento, né? Mas a gente tem hoje cada vez mais anticoagulantes, os anticoagulantes vêm sendo cada vez mais usados, e usados, antigamente era um medicamento meio difícil de usar, que quem usava era o cardiologista, o hematologista, agora todo mundo usa, então tem acontecido mais isso aí, né? Então, o sangramento espontâneo, ou após trauma, ou após procedimento, num paciente que está em qualquer tipo de terapia antitrombótica. Pode ser anticoagulante, pode ser antiplaquetário. O que a gente precisa de saber? A gente precisa de primeiro saber qual o tipo de anticoagulante, qual a hora que ele tomou, e aí, ontem eu acrescentei, e a dose, porque, coincidentemente, ontem eu discuti um caso que ele chegou com sangramento, que ele estava tomando o dobro da dose, e não é o primeiro. Então, as pessoas vêm se confundindo, às vezes, com a dose, dando sobredose, que, obviamente, vai aumentar o risco de sangramento, né? A indicação é muito importante, porque a sua tomada de decisão sobre o seu espaço para suspender ou não depende do risco trombótico do paciente, né? Às vezes, não tem grandes problemas. Outras comorbidades, e o hemograma e os testes de coagulação, mas o teste de coagulação só se tiver indicação. Então, se ele está tomando de cumarínica, eu vou fazer um tempo de protrombina. Se ele não está tomando um DOAC, não tem indicação. Eventualmente, outros testes, se você tiver acesso. Sangramento aqui, o grave, é o sangramento que tem risco de morte ou risco de lesão permanente. Então, retina, síndrome compartimental, instabilidade hemodinâmica. E a insuficiência renal ela é importante, porque muitos desses medicamentos são metabolizados pelo rim, né? Então, o que a gente tem que fazer? Suspender o tratamento, de novo, parece óbvio, mas não é. Às vezes, eu já vi pacientes tomando reversão e continuar com anticoagulante. Terapia específica vai depender do anticoagulante, né? Então, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas é importante vocês saberem que os antídotos, os reversores variam. O suporte clínico para aquele sangramento, às vezes é um sangramento não grave, você vai dar suporte até aquele anticoagulante sair do sistema, e a interconsulta com aquela pessoa que estiver responsável. Então, o que a gente pode fazer que vai ser ruim para o paciente? Usar PFC, por exemplo, num paciente que tem uma intoxicação de cumarínica leve, isso é muito comum. Chega lá tomando Marevan, intoxicado, RNI incoagulável, mas tem um sangramento pequeno, plasma, é o risco desnecessário, né? Ou usar o plasma nos pacientes que estão com intoxicação por anticoagulante de ação direta, que não funciona, né? Outro equívoco comum, utilizar o TP e o TTPA para manejar esses pacientes com anticoagulantes de ação direta. Então é isso, eu agradeço mais uma vez o convite, tá? E estou à disposição tanto no e-mail ali, quanto aqui depois para a gente falar. Obrigado, Eric. Convidar o professor Rodrigo Calado para fazer a apresentação dele. Meu paciente possui bicitopenia ou pancitopenia, o que fazer? Rodrigo. Tá ok, obrigado. Bom dia, obrigado. Bom dia a todas e todos, obrigado à AMB e à BHH pelo convite de falar aqui, e obrigado pela presença de todos vocês aqui, também que imagino já estão
ansiando pelo almoço. Se eu fizer um hemograma de vocês, provavelmente já vai ter um pouco de pancitopenia como efeito colateral dessa espera. O objetivo dessa apresentação é entender melhor o que causa a citopenia, e a professora Sarita já me ajudou muito com a apresentação dela, e como que esses pacientes devem ser investigados de uma forma geral. Então, o paciente que tem biscitopenia ou pancitopenia, ou as citopenias, para além da própria anemia, que a Sarita já comentou, nós vamos ter, existem dois mecanismos principais de doença que vão causar essa citopenia. E nós precisamos nos guiar por essas alterações para facilitar a investigação da causa etiológica da citopenia no paciente. Então, isso pode ser, e é relativamente simples, isso acontece sempre na hematologia, ou é porque existe uma diminuição da produção dessas células, ou porque existe uma diminuição da destruição dessas células na periferia do organismo. E isso é que a distinção entre esses dois processos, do ponto de vista clínico e do ponto de vista laboratorial, é que vai auxiliar um médico quando vê essa alteração. Isso não é muito diferente, por exemplo, na endocrinologia também, que o hormônio ou vai estar aumentado ou vai estar diminuído, isso vai depender se está na hipófise ou na glândula, etc. E o raciocínio aqui é muito parecido. Então, se tem diminuição da produção ou se tem aumento da destruição. Para a gente poder fazer essa diferenciação, o primeiro fator, como a Sarita já tinha comentado inicialmente, é a história clínica. E muitas vezes, pela própria história clínica, você já consegue avaliar ou consegue diagnosticar se é uma diminuição da produção ou um aumento da destruição. E existem outros parâmetros que vão nos auxiliar dessa forma. A Sarita já comentou a respeito do volume corpuscular médio, e existem essas alterações laboratoriais ou do formato da forma da hemácia que podem acompanhar a própria anisocitose ou variação do tamanho da hemácia, que é a apoiclocitose, que é essa variação da forma da hemácia em si. Então, por exemplo, nos casos em que existe macrocitose, como um aumento do tamanho das hemácias, isso pode estar relacionado, pode ser vista a aglutinação, a policromasia, podem ser vistos esses corpúsculos de Raul-Joly, que são casos específicos, ponteado basofílico, o rouleau, são todas alterações. O rouleau, que é esse empilhamento das hemácias, que é muito característico de uma doença de interesse do professor Ângelo Maiolino, que são as gamopatias monoclonais, especial mieloma múltiplo. Por outro lado, quando existe microcitose, existem outras alterações que já foram comentadas aqui, a apoiclocitose, que é essa variedade do tamanho das hemácias, mas a eliptocitose, que são as hemácias nessa forma elíptica, que elas são mais ovaladas, os esferócitos, que é uma característica de anemias hemolíticas, assim como na hemoglobina C, dacriócitos, que é um tipo, essa hemácia em lágrima, que tem uma sugestão etiológica muito clássica, e os micrócitos, que são a anemia que você vê que no centro da hemácia está bem mais pálida. Então, normalmente, você tem 2/3 da hemácia vai ser vermelhinha, e aqui só 1/3, só a periferia que vai estar vermelho, o resto está tudo muito pálido, que é característica de falta de hemoglobina, seja por talassemia, por defeito da síntese da proteína, da hemoglobina, ou por falta de ferro, que vai fazer o heme. Então, todas essas outras alterações que são vistas além da macrocitose ou microcitose em si, da alteração do VCM, são importantes. E, obviamente, avaliar a anisocitose, que é a variação do tamanho da hemácia. Isso você pode ter uma população única, seja que você está totalmente com presença de macrocitose, né, que vai estar presente aqui, ou uma população de microcitose, e o RDW, que muitas vezes aparece lá no hemograma, é justamente a conta para saber qual que é a variação aqui do desvio padrão em relação ao tamanho da hemácia. Se existe muita variação, se isso está acima de 13%, é porque existe, então,
anisocitose, e existem casos em que você tem populações distintas, pode ter normocitose com macrocitose, com microcitose, seja por avaliação por anemias carenciais múltiplas, ou mesmo por conta de transfusão em outras situações. Mas para avaliar, então, um paciente que tem citopenia, nós continuamos avaliando a série vermelha, que é aquela que a gente consegue avaliar melhor. Então, além da história clínica, existem alguns parâmetros, e a professora Sarita já comentou, a respeito de evidência de hemólise, o que essas hemácias ou os glóbulos brancos ou as plaquetas estão sendo destruídas perifericamente, nós utilizamos as hemácias como proxy desse processo. Então, se existe aumento de reticulócitos, se a anemia se a hemólise é extravascular, e você vai ter bilirrubinas elevadas, ou se ela é intravascular, vai aumentar o LDH e diminuir a aptoglobina. Se a anemia ela é imunomediada, se a hemólise é imunomediada, o cúmulos vai ser positivo. Mas essas alterações servem não só para a série vermelha, mas podem auxiliar na investigação dos casos de citopenia, seja dos glóbulos brancos ou das plaquetas. Já nos casos em que existe uma deficiência da produção, e a Sarita aludiu a isso, isso pode ser causa de uma falência da medula óssea, e as causas podem ser pelo menos 3 principais, se a gente for pensar em mecanismos. Por conta de uma toxicidade direta, uso de algumas medicações, ou drogas específicas, ou o paciente que usa a quimioterapia e aquela droga, a medicação vai afetar e inibir a medula óssea, mas outras medicações podem causar o mesmo tipo de toxicidade. Ou porque a medula óssea está sendo substituída por alguma outra causa, como, por exemplo, leucemias, linfomas ou outro tipo de neoplasia que invada a medula óssea e substitua a medula óssea, infecções que podem também causar uma diminuição, uma substituição da função da medula óssea, ou causas em que você tem uma falência medular intrínseca, porque existe um defeito da célula tronco hematopoética que impede a produção adequada das células do sangue. Esses casos de falência de medula óssea, nós podemos imaginar que existam pelo menos 3 classes principais, se a gente for imaginar citopenias ou a pancitopenia da falência de medula óssea, em que existem as falências de medula óssea, a anemia plástica imune, que são os casos adquiridos, ou os casos herdados, que são hereditários, congênitos, ou casos em que existe uma falência medular adquirida também, mas secundário a uma doença neoplásica, principalmente a síndrome mielodisplásica, que sempre deve ser pensada nesses pacientes, em especial nos pacientes mais acima dos 60 anos de idade. E para que essas doenças aconteçam, existem vários fatores, mecanismos de doença, seja a imunidade, a clonalidade, a celularidade da medula óssea são importantes, assim como fatores genéticos, e existe uma cooperação entre esses diferentes mecanismos para que a doença se manifeste no paciente. De uma forma geral, a anemia plástica, que é o protótipo da falência da medula óssea, ela tem então esses 3 mecanismos, seja a lesão direta, como por exemplo, paciente que recebeu quimioterapia ou radioterapia, ou que teve algum tipo de exposição à radioterapia, isso lesa a célula tronco hematopoética, que vai levar à falência da célula tronco e a medula óssea plástica. Ou nos casos adquiridos, em que existe uma destruição imunomediada por linfócitos T citotóxicos que destroem as células tronco e progenitoras da medula óssea, e isso leva a uma medula óssea aplástica da mesma forma. Ou pacientes que têm um defeito genético, herdam esse defeito genético, e isso são várias as causas que levam a esse processo. De certa forma, na falência da medula óssea, existe uma deficiência quantitativa e qualitativa da célula tronco e progenitora hematopoética. Essa é uma biópsia de medula óssea normocelular de uma pessoa aí de cerca de 20 anos. Então, aqui nós temos as trabéculas ósseas nesse rosa mais intenso, e aqui a medula óssea, o tecido hematopoético que está presente, então,
no seu espaço. Entretanto, nos casos de falência da medula óssea, essa medula desaparece, mas não só as células mais maduras, mas essencialmente a célula tronco e progenitora hematopoética, ela desaparece ou é muito deficiente, e isso faz com que a medula óssea desapareça e seja substituída por tecido gorduroso. E essa é a característica principal quando existe a falência, a falta de produção das células. Nos casos hereditários de falência da medula óssea existem várias causas diferentes, eu não vou entrar em detalhes, mas são vários genes que são mutados, em especial aqueles que estão relacionados à manutenção do DNA, como nas telomeropatias e no Fanconi, e são vários os genes, mas a história clínica, a história familiar desses pacientes é muito sugestiva. Já no caso em que existe o aumento da destruição, eu já falei para vocês a respeito de a história clínica, a evidência de icterícia, as provas de hemólise. É extremamente importante a diferenciação entre hemólise intravascular ou extravascular. E, obviamente, existem algumas situações em que tanto a falência da medula óssea quanto a destruição periférica podem cooperar simultaneamente para o desenvolvimento de citopenias. E isso pode dificultar a avaliação, confundir o médico na hora de avaliar, porque existem parâmetros tanto de falta de produção, uma medula óssea hipoplástica, então a avaliação da medula óssea é importante nesses casos, mas existem provas de hemólise também positivas, com LDH elevado ou bilirrubina elevada. Um dos casos, obviamente, típicos é uma doença de nome complexo, a hemoglobinúria paroxística noturna, em que existe tanto a falência da medula quanto a hemólise intravascular, que vai levar a LDH elevado, porque a hemácia se rompe, ela explode no intravascular, então você tem a liberação no leito vascular do conteúdo da hemácia, de hemoglobina, essa hemoglobina sai na urina e por isso que isso leva à hemoglobinúria. Então você pode tanto detectar a hemoglobina presente na urina, quanto o ferro pela hemosiderinúria, dependendo do método que é feito, e ela é noturna e paroxística, porque ela é feita em crises, mas principalmente durante a noite. A detecção de inflamação ou mecanismos de imunidade, de alteração das provas de imunidade, porque isso pode indicar destruição dos glóbulos, sejam das plaquetas ou dos glóbulos brancos no sangue periférico, e principalmente o hiperesplenismo. Então, não só doenças, anemias hemolíticas ou citopenias hemolíticas, que têm um mecanismo imune e que possam causar uma destruição no baço, mas situações que levam a hiperesplenismo, como, por exemplo, o caso de hipertensão portal, em que você tem o aumento do tamanho do baço por conta da hipertensão portal e, consequentemente, isso vai levar a citopenias. Então, a avaliação do tamanho do baço, a presença de hiperesplenismo, são situações fundamentais para o médico geral que avalia um paciente, que podem justificar a causa da citopenia. Então, de mão dessa avaliação completa do paciente, você consegue diferenciar se é uma falha da função da medula óssea, uma diminuição da produção das células do sangue, ou se existe um aumento da destruição dessas células na periferia, e isso vai ajudar, então, tanto encaminhar esse paciente, quanto fazer o diagnóstico etiológico e encaminhá-lo para um melhor tratamento. Com isso, eu queria novamente agradecer a atenção de vocês, eu espero que logo todos possam almoçar depois das perguntas e respostas. Obrigado pela atenção. Obrigado, Rodrigo. Pode vir aqui. Vou passar então aqui para o Dr. José Aurílio para conduzir aí a sessão de perguntas. Tem bastante pergunta, né, José Aurílio? Bom dia, pessoal. As perguntas elas podem ser enviadas pelo aplicativo ou podem ser diretas, aí vocês levantam aí a mão e a gente leva o microfone até vocês. Então, a AMB, quando ela traz essa proposta de buscar uma aproximação entre o especialista e a ponta, o generalista, é porque realmente é um calo nas síndromes clínicas, e a gente quer fazer que esse congresso permeie toda essa aproximação. Então, dentre as primeiras perguntas,
A primeira, né, foi para a doutora Sara. Podiam traçar alguns comentários sobre neutropenia induzida por psicotrópicos, que não a clozapina, que já tem seu protocolo, tem mesmo de acompanhar leucograma, o usuário de carbamazepina a cada 2 meses? Pergunta do Luiz Henrique. Bom, eu particularmente não tenho experiência desse acompanhamento, porque quem faz isso é o neurologista e o psiquiatra. E, na verdade, existem drogas que podem ter um efeito idiosincrásico. Então, às vezes, você pode estar usando e, de repente, a pessoa faz neutropenia. E, outras vezes, você tem paciente que o estímulo crônico. Normalmente, isso está bem definido já nos guias, nos guidelines do uso da droga, de drogas bem conhecidas. Então, eu, particularmente, aconselho a fazer isso, a olhar esses guidelines para fazer ajuste de dose. Uma outra possibilidade, dependendo de se não há guidelines, que é só de prática, de bom senso, quando a gente utiliza drogas que podem dar neutropenia e que essa neutropenia não é muito grave, a gente pode fazer um acompanhamento, às vezes, online. O que eu quero dizer? A pessoa faz um hemograma perto de onde está, ou sei lá, no laboratório, e manda para o médico. Eu acho que, nesses casos, se o paciente está estável, por telemedicina é bastante adequado. A gente tem, eu acho que para facilitar a vida do paciente, porque o grande problema desses pacientes que têm esse uso de drogas, que dão tanto plaquetopenia ou neutropenia, é eles terem que vir ao médico, vir toda vez, esperar, marcar consulta. Então, eu acho que fazer isso, ou passar por Zap, às vezes passa até para uma pessoa que está no ambulatório, eu acho aconselhável se manter seguindo os guidelines. Tem uma pergunta aqui pode ser para o Eric, né? É uma pergunta de um caso clínico, né? Atendi uma paciente feminina de 36 anos com hemoglobina de 12,6, leucometria de 82, 640, plaqueta 49.000, dispineica. Fui informado pelo laboratório que as células eram características de LMA M3. Fiquei na dúvida se a paciente deveria ficar na emergência até o atendimento pelo hematologista. Qual seria a melhor conduta nesse tipo de situação? Eu acho que primeiro o laboratório, acho que ele foi muito proativo, né, de já levantar essa suspeita, e sem dúvida essa paciente tem que ficar em observação muito próxima. Cada hospital tem o seu arranjo aí, então não sei se exatamente na unidade de emergência, mas essa paciente tem que estar admitida, ela não pode ir para casa, ela tem que ser avaliada quanto a testes aí básicos de coagulação, TP, TTPA, fibrinogênio. Essa contagem de plaqueta é uma contagem aí limítrofe. Alguns protocolos em LPA já transfundem abaixo de 50.000, busca manter acima de 50.000, então, sem dúvida, ela precisa de ser vista rapidamente. E 150 de fibrinogênio. Era 49.000 de plaquetas, né, que foi falado, né? Então, é isso. Não sei se alguém quer complementar, algum de vocês. Eu acho que, não sei se essa foi a pergunta, a paciente tem que ficar no hospital, né? Agora, se ela vai ficar na emergência ou na UTI, vai depender do hospital, da disponibilidade. Bom, a próxima pergunta para o Rodrigo. Qual das neoplasias LDH elevado. Teria LDH elevado? Normalmente, da neoplasia... Se tratando é uma discussão sobre ilícito moral, tá, né? E LDH elevado. Tá. Frequentemente, o LDH ele vai estar elevado em diversas circunstâncias. Pode ser só por conta da própria anemia, sem ter nenhuma neoplasia, porque a hemácia tem uma quantidade muito grande de desidrogenase lática. Na hematologia, frequentemente, o LDH
é mais elevado nos linfomas. É o que é mais observado frequentemente. Algumas outras neoplasias sólidas também podem ter aumento, câncer de cólon, etc., mas o mais frequente é em linfomas. Posso falar uma coisa? O LDH mais alto que eu já vi é em anemia megaloblástica. Só páreo para linfoma de Burkitt, para mim. Eu já vi LDH de 15 mil. A anemia megaloblástica, normalmente, a LDH é acima de 1000. É interessante que nas anemias hemolíticas a gente vê um LDH, às vezes, 2 vezes o basal, tipo 700, 600. E na anemia megaloblástica é muito comum 5.000. Acima de 1000 sempre. E os maiores valores, porque a destruição da célula que não está sendo formada dentro da medula óssea é absurda. Então, dentro da própria medula tem tanta destruição e muita liberação de deshidrogenase lática. A anemia megaloblástica entra naqueles casos em que pode, muitas vezes, até confundir o médico, porque existem sinais claros de uma deficiência de produção, porque não tem vitamina B12, não produz DNA e a célula não vai ser produzida. Mas aquelas poucas que são produzidas, elas são destruídas. E você tem destruição tanto intravascular, por isso que o LDH se eleva, quanto extravascular, e o paciente pode até ser levemente ictérico nesses casos, tinha até essas características, isso pode confundir, mas porque a hemácia é muito grande, né? Você tem 120, 125 de VCM e acaba sendo destruído. E lembrando que na área de oncohematologia, quando você tem uma LDH elevada, isso significa um alto índice proliferativo e está relacionado a um pior prognóstico normalmente. Então isso é importante, é um dos marcadores de alto índice proliferativo e de pior prognóstico. Tem uma pergunta, esse aqui está desaparecendo sempre, né? Tem uma pergunta sobre cirurgia bariátrica que eu queria fazer aqui para a Sarita, mas deixa eu... Aqui, Sarita. O paciente pós-bariátrica, ainda entra esse aqui, leitor aqui, espera um pouquinho. O paciente pós-bariátrica, que apresenta tanto anemia quanto deficiência de B12, de forma recorrente, pela condição desabsortiva da própria cirurgia, precisaria ser acompanhado por quem, né? Pelo médico da atenção básica ou pelo especialista? Pergunta eu acho que atenção básica, porque, aliás, eu acho que anemia megaloblástica, anemia ferropriva é o clínico que deve cuidar, não deve ser o hematologista. É lógico que o hematologista que me ouve falar fica bravo, porque o único milagre que tem na hematologia é a anemia megaloblástica. Você mata, daí uma semana o paciente está bom. Então, ele já começa a comer, etc. Mas eu acho que é a atenção básica. E, na verdade, os médicos que cuidam do metabolismo, que cuidam da bariátrica, deveriam fazer o atendimento integral desse paciente, porque é uma complicação que vai acontecer. Então, a gente precisa prevenir. Agora, o pessoal está na moda usar aquela B12 sublingual, né? Ela é ótima, tal, mas é cara. É muito cara. Não dá para ficar dando o tal da B12 sublingual. Da injetável mesmo. O injetável é muito eficiente, só que nós temos um problema do Brasil. O problema do Brasil é que sumiu a apresentação de 1000 unidades de vitamina B12 do mercado, o que é um absurdo, porque quando você dá 1000 unidades, você está dando, a pessoa vai aproveitar só 75%, o resto ela vai mandar embora pelo rim. Por quê? Porque não tem transcobalamina para fazer esse transporte. Agora a moda só tem 5.000. 5.000 você perde 70%, só absorve 30%. Então, infelizmente, e dói mais. E é mais caro. Mas mesmo assim é barato. O quê? É melhor. Dói mais, é melhor. Então, a de 5.000, que é um horror, eu estou falando isso, porque não devia existir, só existe aqui. Só existe aqui, é uma vergonha. A gente podia estar usando 100 microgramas, entendeu? Então, até eu gostaria muito que os clínicos me ajudassem, porque eu tenho uma demanda para o Ministério da Saúde desde 2005, do Brasil produzir e a gente ter no posto de saúde para fornecer para todo mundo, porque é barato fornecer. A injeção de 5.000
está custando em torno de R$8 aplicada. A de 1.000 custava R$2. Agora, importante, sem maquiagem. Tem o tal do Deca, não sei o quê, Dexa, não sei o quê, que é corticoide com vitamina B12, pelo amor de Deus. Aí essa já aumenta bem o preço. Então, a B12 injetável, apesar de ser a dose errada, uma vez por mês é até muito. Uma vez cada 2 meses já dá. O problema de dar uma vez cada 2 meses é que o paciente esquece de tomar. Então, precisa tomar. Um bom médico endocrinologista que indicou o caso, ele sabe cuidar disso. Eles sabem porque eles pegaram mão disso, porque aconteceu muita tragédia aí depois das bariátricas. E sulfato ferroso, uma vez por dia, se a pessoa não tiver intolerância, entre as refeições, também resolve. Sulfato ferroso, ou da farmácia, ou da rede básica, 2 comprimidos. Então, esse é o tratamento de rotina preventivo. Obrigada. Tem uma pergunta complementar a essa sobre o segmento do paciente que está fazendo reposição de B12. Deve pela dosagem ou pelo hemograma? Não precisa dosagem, não. Hemograma, mas hemograma perfeito. Sabe como eu olho o hemograma perfeito? O RDW. O RDW baixinho fala, olha, todas as hemácias estão lindas, maravilhosas. O RDW é importante nessa hora. RDW, anemia ferropriva, talassemia, é tudo besteira isso, tá? Isso daí não é por aí. O RDW serve para a gente falar, olha, tá bom, tá perfeito, tá? Não precisa dosar. Agora, tem que fazer manutenção. O problema dos pacientes é que eles esquecem e param de tomar, tá? Se vocês quiserem dosar uma vez cada 2, 3 anos, mas lembra bem, quando a pessoa está com um tanque cheio, vai demorar 5 anos quase para esvaziar o tanque, entendeu? Então a B12 a gente gasta pouco, então não precisa. Olha direitinho o hemograma, o RDW e marca retorno uma vez por ano para esse paciente, porque ele vai parar de tomar, tá? Essa vai para o Rodrigo. Qual o antibiótico de preferência numa neutropenia febril? Você teria algum critério de seleção? A neutropenia febril vai depender da causa da neutropenia febril, existem os critérios de gravidade. Se a neutropenia febril é causada por consequência à quimioterapia que o paciente está recebendo, e isso você tem uma expectativa que ela seja por menos de 5 dias, e ele tem menos de 500 neutrófilos, mas é menos de 5 dias de expectativa, ele pode tomar combinação oral de clavulanato com a quinolona, que isso é o suficiente. Mas se o paciente tem menos de 500 neutrófilos, ele tem uma expectativa de ter neutropenia por mais de 5 dias, ele precisa ser internado e tomar a medicação endovenosa. Isso porque a neutropenia febril, como bem colocou o Eric, ela não é uma infecção pulmonar, ela é uma entidade em que existem vários fatores acontecendo além do órgão especificamente que está infectado, e você precisa ter uma cobertura muito ampla. Então, ele vai ter que tomar uma cefalosporina de 4ª geração, se não tiver nenhum sinal específico de infecção por gram positivo, seja catéter ou a própria infecção de vias aéreas superiores, porque aí precisa se associar à vancomicina. Isso porque, nesse paciente que tem menos de 500 neutrófilos, a chance de evolução séptica é muito rápida e não dá tempo de você identificar o germe antes para depois guiar a sua antibiótico terapia. Então, o paciente precisa tomar cefalosporina de 4ª geração, associado ou não à cobertura para gram positivo, e no caso a vancomicina, e caso você possa identificar o germe, você pode descalonar, mas sempre com uma cobertura grande para gram negativo, porque você pode ter muita translocação bacteriana no tubo digestivo e isso vai ocasionar reinfecções. Tem tempo aí para uma última pergunta, vai para o Eric, né?
Bom, é relatado que inibidores da recaptação de serotonina podem inibir a agregação plaquetária. Qual o significado clínico para os pacientes gerais, para aqueles que em uso de outros medicamentos que interfiram aí na coagulação? Tá. Essa é uma questão, assim, essa demonstração desse efeito, ela é no teste, né? No teste de agregação plaquetária, esses inibidores, eles interferem. A gente tem que perguntar qual que é a relevância clínica disso. A relevância clínica disso não é uma questão absoluta, assim, muito bem clara na literatura. A gente não vê, por exemplo, só isso levando a fenótipos de muito sangramento. Tá? Então, a minha recomendação é que, assim, primeiro, você não vai fazer agregação plaquetária para monitorar, não tem absolutamente nenhuma indicação. Se fizer, vai dar alterado, você vai ficar com um pepino na mão. Um paciente que tem... É uma avaliação clínica mesmo. Se o paciente tiver uma manifestação hemorrágica, tomando um medicamento desse, e ela estiver impactando, você vai ter que tentar modificar. Né? É uma avaliação muito na base do bom senso mesmo. É possível, acho que a informação importante é a seguinte: é possível que esses inibidores de recaptação de serotonina interfiram na função plaquetária. É o máximo que a gente tem mesmo. E daí você vai manipular isso clinicamente, sem entrar no laboratório, porque se você entrar no laboratório, você vai se confundir. Tá? Bom, em nome da MB, eu gostaria de encerrar essa mesa, agradecer a todos os membros da mesa, agradecer aos participantes. A mesa está encerrada, pessoal. Se tiver alguma pergunta, podem se dirigir depois pessoalmente aqui à mesa.